Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Estou aqui nesse desafio enorme de falar em 20 minutos, mas eu prometo me esforçar e vou conseguir fazer o meu melhor. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu conseguir acompanhar isso por aqui. Então eu vou começar porque a gente não tem muito tempo. Por que eu escolhi defender o agro, né? Então, eu sou a Camila Teles, sou considerada aí nas redes sociais a defensora do agro, e eu sempre falo por que eu escolhi defender, porque as pessoas muitas vezes acham que eu comecei a defender ou falar sobre o agro na primeira paródia lá que eu fiz ano passado, sendo que, na verdade, eu venho nessa luta há muito tempo. Para vocês entenderem, antes de qualquer coisa, eu sou produtora rural, sou de família de produtores rurais do interior do Rio Grande do Sul, de Cruz Alta. Eu saí do interior e fui para Porto Alegre porque eu acreditava realmente que a minha vida profissional ia ser muito melhor se eu não estivesse no interior. Existe muito esse preconceito ainda. E aí eu fui fazer relações públicas, eu não sou da área das agrárias, eu sou da área da comunicação 100%. E aí eu me formei, trabalhei lá na primeira época, nos primeiros anos na RBS, né, na Zero Hora, e trabalhava com eventos de gastronomia, eventos de moda, bem fora do que eu estava acostumada na fazenda. E aí me passaram para o caderno Campo e Lavoura, da Zero Hora, e aí nesse momento eu comecei a ver o quanto o agro precisava da comunicação, né, como era um gargalo. Aí eu pedi demissão, logo depois que eu me formei, e voltei para Cruz Alta. Quando eu voltei para Cruz Alta, eu empreendi dentro da nossa propriedade rural, que o foco maior é lavoura, soja, e aí eu criei a Hortaria. A Hortaria é a nossa empresa que entrega produtos da fazenda direto na casa das pessoas. O foco principal é verduras e legumes, e frutas, algumas frutas também, mas a gente quer levar um pouquinho do campo para a cidade. E aí, nesse período, eu fiz o meu MBA em Marketing Estratégico na SPM em Porto Alegre, e me mantive sempre estudando e aplicando as ferramentas dentro da propriedade. Eu não gravava vídeo ainda, mas eu já dava palestras. Eu comecei a dar palestra nessa época, logo que eu me formei em 2015, sobre comunicação no agro. E aí foi extremamente importante para mim, enfim, começar a dar a minha opinião de uma maneira mais certeira. Ano passado, eu fui convidada para ser assessora de comunicação da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E aí ficou aquela dúvida do que eu fazia, saía do interior de novo, como é que ia ser. Mas eu acho que quando a gente é novo, tem que abraçar as oportunidades o máximo possível. Então eu fui morar em Brasília. Fiquei um ano na CNA, onde eu tive uma outra faculdade, porque eu aprendi coisas diariamente lá, inclusive a ver o agro de uma maneira nacional e entender o porquê que nós somos considerados o celeiro do mundo. Então foi extremamente importante e engrandecedor para mim. Aí, ano passado, enquanto eu estava na CNA, meus vídeos começaram a viralizar. Primeiro foi a paródia da Anitta, depois foi o vídeo do Porchat, teve outro vídeo sobre o leite. E aí eu comecei a crescer nas redes sociais, começou a aumentar a minha representatividade. E lá, como é uma entidade representativa e como é um ambiente mais controlado, digamos assim, eu não conseguia dar muita palestra, não conseguia viajar, não conseguia fazer muitas parcerias, então eu me demiti. Dá pra perceber que eu não tenho muito apego com demissão, né? Me demiti e aí fui morar em Curitiba, onde eu criei uma agência de comunicação e sociedade com o Júlio Bravo, para a gente fazer e falar justamente sobre a importância de comunicar o agro. E é onde eu trabalho atualmente. Nós fazemos parte da GB Inc., que é um braço de comunicação, um de experiência e outro de conexão, de tecnologia. Então, está sendo super interessante. Nesse exato momento, eu estou em São Paulo, que eu estou aqui numa série de reuniões que a gente está tirando um projeto muito legal aí do forno, que logo vocês vão saber também, tudo em prol do agro, né? E aí, por que então eu defendo? E por que todos devem fazer o mesmo? Essa é a tecla que eu mais bato. O Brasil tem uma das maiores e melhores porções de terras agricultáveis do planeta. E isso nos coloca no centro da agenda mundial quando o tema é justamente a produção de alimentos. Então, se na década de 70 a gente importava alimentos para saciar 90 milhões de brasileiros, hoje a gente virou esse jogo completamente e nós alimentamos 1,5 bilhão de pessoas no globo inteiro. Então, quando as pessoas falam que o Brasil é a fazendinha do mundo,
falando de uma forma errada, falando de uma forma ruim, eu quero destacar aqui que isso é motivo de orgulho, porque a nossa vocação é a produção de alimentos e a gente precisa se orgulhar disso e não ficar prestando atenção ou não permitir que as fake news tomem conta do nosso setor, que a gente sabe que não é verdade. Só que por que a gente encontra pessoas que enxergam o agro como um vilão? E por que o discurso deles é tão convincente? Quem tem redes sociais aqui, que eu acredito que seja todo mundo, consegue acompanhar as besteiras que são ditas nas redes sociais para pessoas que não têm noção do que acontece dentro de uma propriedade rural e tomam aquilo como verdade absoluta. Então, são posts assim que os jovens estão vendo nas redes sociais. Esse post do ano passado, mas ele é bem impactante, porque a Bela Gil, que é uma figura conhecida, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, que ela fala muito da questão do agrotóxico, de que tem veneno na comida. Então, isso é uma das coisas que me chama bastante atenção. Isso que eu não coloquei aqui, Luísa Mel, com a questão da pecuária. Depois eu vou falar um pouco da questão da Anitta, para vocês entenderem como e por que essas informações chegam de uma maneira tão errada para as pessoas. E aí a gente entra no público que acompanha essas informações, que são, na sua maioria, os millennials. Inclusive, acho que a maioria que faz parte. Nós já somos maioria da população do país e 50% da força de trabalho. Então, os millennials são aqueles que não entendem como as pessoas viviam sem o Google, né? Como nossos pais se formaram sem o Google. Vivem em ambientes altamente urbanizados e eles presenciaram aí uma das maiores revoluções na história da humanidade, que foi justamente a internet. Ou seja, a informação chega muito fácil para eles. Eles têm acesso, nós, né? Temos acesso muito fácil a essa informação. E aí vem a principal pergunta. Essas pessoas que estão 100% conectadas, elas escutam principalmente. Elas escutam muito mais algum influencer nas redes sociais, que deu esse boom do marketing de influência, principalmente no YouTube, que são os youtubers, do que algum técnico nos meios tradicionais. Esse é um motivo de preocupação para nós e uma das respostas do porquê o nosso agro é visto como vilão. As pessoas abrem a televisão, ligam a televisão e enxergam notícias muito com viés ideológico, falando sobre o nosso setor, abre as redes sociais e vê artistas com milhões e milhões de seguidores, falando coisas que não sabem, sobre assuntos que não dominam, e deixam isso como um tom de verdade absoluta. E as pessoas que admiram e que conhecem esses artistas, eles pegam aquilo justamente como verdade absoluta. Então, acho que isso é uma das principais informações. As mentiras ou as notícias erradas serem passadas por pessoas que têm muita influência. Então, acho que essa é uma das nossas principais preocupações. E os maiores youtubers do Brasil, a gente tem o Condzilla, que é um canal de funk, o Whindersson Nunes, que vocês devem conhecer bem, agora está no topo aí dos assuntos, o Felipe Neto, que fala bastante mal do agro, tem um viés bem ideológico, e daí outro canal de curiosidades. Aí eu pergunto para vocês, o que a mulher brasileira mais seguida no Instagram fala sobre o agro? Vocês já acompanharam várias polêmicas, quem me acompanha aqui no Instagram sabe que eu estou sempre batendo de frente com a Anitta, porque justamente ela pega aquilo que ela acha e transforma em verdade absoluta com o auxílio da nada direcionada Luísa Mel. Então, eu acho que quem tinha que estar tendo essa influência eram técnicos, eram produtores, eram pessoas que vivem no dia a dia, não pessoas que vivem uma outra realidade e querem opinar sobre a nossa realidade. Isso, para mim, não faz nenhum sentido. Ano passado, a gente também teve uma polêmica enorme do Fábio Porchat, que, inclusive, foi eleito aí o comunicador do ano, né, ano passado. Só que o Porchat fez uma besteira, porque ele chamou para falar sobre o agronegócio, sobre a agropecuária brasileira, quem? Emicida, Bela Gil e outros atores da Globo. Então, ali a gente já consegue perceber o quanto ele não queria falar sobre agro, o quanto ele queria ver o agro e mostrar o agro como algo negativo. Porque se ele quisesse falar sobre o agro numa discussão saudável, ele teria chamado alguém do nosso setor que tem conhecimento e que tem capacidade de falar sobre o assunto. Então, aí a gente teve outro exemplo, deu uma repercussão enorme. Eu gravei o vídeo, saiu na mídia, no Estadão, na Globo não, óbvio. Mas saiu em muitos sites aí. Foi um vídeo que eu fiz lá na CNA, ainda com o suporte da equipe técnica deles. Gravei dentro do estúdio e, enfim, foi uma repercussão enorme.
E aí tem um fato bem recente, que você também deve ter acompanhado, quem me segue lá no Instagram viu, que é o colar de arroz. A gente está passando por esse momento do aumento do preço de alguns alimentos, principalmente do arroz, por vários motivos, incluindo a pandemia, o consumo maior de alimentos. Eu acho que as pessoas foram... Não dá para fechar o olho perante o que aconteceu com a gente, o que ainda está acontecendo, que é esse momento de pandemia, e o quanto isso ia refletir em algum momento na nossa economia. E aí as pessoas ficam pegando esses acontecimentos e virando contra o próprio produtor. E aí eu gravei um vídeo que bateu recorde no Instagram, não vou mostrar aqui que a gente tem pouco tempo, mas quem não viu tá lá no meu Insta. E esse vídeo, ele falou muito, foi um desabafo. Eu escrevi ele muito rápido, gravei ele muito rápido, porque foi mais um desabafo da hipocrisia das pessoas, porque elas reclamam de defensivos, mas elas reclamam do preço final do produto na gôndola do supermercado. Então, no Brasil, o problema do Brasil é produzir em grande escala, mas na hora de comprar o alimento, quando impacta no bolso, as pessoas se contradizem. Então, é isso que a gente tem que mostrar, que é um elo, que é uma cadeia produtiva o agronegócio, independente do que for, da suinocultura, da bovinocultura de corte, de leite, arroz, soja, feijão, o que for, passa por toda uma cadeia até chegar ao consumidor final. É como se eles vissem o produtor cultivando, né? Aí um bolo, sem entender por tudo que passa, e o supermercado. Então eles acham que tudo que eles pagam no supermercado vai direto para o produtor. E isso não faz sentido. Então quem tem noção de economia aí sabe que não é isso que acontece. Então a gente tenta mostrar, eu acho que todo mundo tem que tentar mostrar o máximo possível do que acontece. Aí as pessoas me perguntam muito se eu tenho algo contra esses artistas, esses famosos. Eu cansei de estar em alguma festa, tocar a Anitta, todo mundo me olhar. Eu ficar, gente, tá tudo bem. Eu não tenho nada contra esses artistas. A única coisa é que eu achei a minha forma de me comunicar com o público deles. Então, essa forma fez com que eu conseguisse chegar nas pessoas que escutam ele como verdade absoluta. Consegui converter alguns para entender como funciona, muitos. Isso é o que me deixa muito feliz. Mas os xingamentos vieram muito forte também, né? Eu fui fortemente xingada várias vezes. E aí é o ônus do bônus, mas eu acho que a gente tem que saber absorver o que chega até nós. Isso vale para as fake news, eu vou até falar sobre isso daqui a pouco. Entender e ter um senso crítico do que realmente vale absorver e daquilo que não vale absorver. E quando a gente recebe críticas nesse nível, é assim que temos que ver também. Então, o que a gente tem que fazer cada vez mais é lutar contra a desinformação sobre o agro, com uma linguagem simples e de fácil compreensão. Não adianta a gente ficar pregando para convertido. Nós temos uma comunicação muito boa do agro para o agro. Só que a gente não consegue ter o mesmo sucesso com o público do agro para outros públicos. Então, acho que esse realmente é o nosso maior desafio. E eu quero dizer para vocês aqui que eu acho que é um dever de todos nós que trabalhamos no agronegócio defender ele de uma maneira correta, porque é isso que as pessoas enxergam, esses tipos de campanha que as pessoas enxergam, não só nas redes sociais, como em todos os lugares. Então, a gente tem a questão indígena, a gente tem a questão da pecuária, acabar com a biodiversidade na Amazônia, por exemplo. A gente tem aí a questão dos agrotóxicos, então pague uma fruta, leve 239 agrotóxicos. Isso são campanhas que chamam a atenção e que ficam na cabeça das pessoas. E é por isso que a gente tem que lutar o máximo possível contra elas, combatendo essa desinformação e, mais do que isso, passando a informação correta. E esse evento que está acontecendo aqui, o Suino Talks, ele é um exemplo super positivo disso, porque eu acho que a gente tem que trazer assuntos técnicos e assuntos fora da técnica também, para que as pessoas consigam cada vez mais ter inputs de outras áreas para conseguir trazer e investir na área que atua, que é o caso aqui de vocês também. E aí vocês conhecem melhor do que ninguém alguns mitos. Se eu fosse botar todos aqui, eu ia estourar o tempo. Mas alguns mitos que a gente escuta sobre a carne suína, né? Ou que ela é muito gorda, enquanto na verdade dá 7 cortes de carne suína que tem menos gordura que o peito de frango sem pele, 15 cortes aprovados pelo National Heart Foundation. Então a gente consegue ver que tem muita desinformação com base na suinocultura também. Então
A carne suína é seca e sem sabor. Então, ela atinge sua máxima suculência e sabor quando cozida, deixando seu meio levemente rosado. Vocês sabem que ela tem um sabor incrível, que ela é extremamente saudável, por questões óbvias, só que as pessoas não entendem isso, as pessoas elas não conseguem enxergar isso, e a gente consegue linkar a suinocultura. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a carinha do suíno, né, a carinha do porquinho, e bacon. É isso, quando se tu analisar bem, é isso que as pessoas focam nas redes sociais, enquanto é muito mais, muito mais produtivo, rentável e tem que ser muito mais consumido no Brasil, assim como é na Alemanha, por exemplo, que tu vai lá e tem um consumo muito maior do que a carne bovina, por exemplo. Então, acho que a gente tem que se unir para conseguir gerar uma comunicação eficiente para que a suinocultura se fortaleça cada vez mais aqui no Brasil e que as pessoas elas entendam não só o quanto é positivo, mas positivo para a saúde e para o bem-estar das pessoas também. Então, acho que isso é um papel de todo mundo. Porque o vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês agora é um vídeo que em 2015, eu saí nas ruas em Porto Alegre perguntando para as pessoas como elas viam a agropecuária na vida delas. E eu acho que eu tô com fone, não vai aparecer para vocês. Deixa eu desconectar aqui. Agora vai. E aí eu perguntava para as pessoas como é que elas enxergavam na vida delas, e era esse tipo aqui de resposta que eu tinha. Então, como é que a senhora vê a agropecuária presente na sua vida? Olha, através assim, um bichinho de estimação, né? Que é o cachorrinho, né? E eu também trabalho fora, a gente fica muito tempo sozinha, mas a gente gosta tanto que a gente faz, a gente tem pena do bichinho, né? Por a gente faz um sacrifício, né? Ótimo, mas é só isso mesmo. Então tá bom, muito obrigada. Mas é só isso mesmo. Então eu perguntei como é que a agropecuária estava presente na vida dela e ela me respondeu que era através do bichinho de estimação. E aí eu conversei muito com ela, pedi o que ela tinha tomado no café da manhã, o que ela tinha almoçado, comecei a conversar e aí ela começou a entender, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então a culpa é dela? Não, a culpa não é dela. Provavelmente a culpa é nossa, que por algum momento não comunicou, ficou muito em silêncio perante a desinformação, não só nas mídias sociais. Então, como é que a senhora vê a agropecuária presente? E aí aqui eu pensei, nossa, vamos atualizar um pouco esse material, porque aquele lá eu me baseei muito em Porto Alegre, enfim, fiquei só lá, entrevistei algumas pessoas, e aí eu quis aumentar um pouco esse meu público, e aí eu fui para São Paulo, onde eu tô agora, na Vila Madalena, e fiz a mesma pergunta para algumas pessoas, como o agro está presente na vida delas. A vida noturna aqui, trabalho aqui na balada, é muito difícil ter esse contato com o agro. É mais fácil a gente ir no McDonald's, no Habib's, aqui na padaria do lado. Mas ó, você trabalha com um bar. O álcool, a cerveja, a cevada, é agro, vinho, uva... Tudo é agro. Tudo é agro, né? Sim. Mas bem o resto... Mas vocês concordam que as pessoas, elas não enxergam agro em tudo, né? Certeza. Lógico, elas não conhecem. Não conhecem. Exato. Conhece da chamadinha da Globo, né? Agro é tech, agro é pop. Então, aqui a gente teve outro exemplo, isso foi ano passado, tá? É super recente. Falaram que o agro estava presente no McDonald's e no Habib's. O que tá, de fato, mas eu fiquei impressionada que pessoas que trabalham no meio, trabalham com bares, trabalham com restaurantes, que não sobreviveriam sem um agronegócio, não conseguem enxergar o agro no dia a dia. E isso me preocupou bastante, assim. Então, fez com que eu quisesse defender cada vez mais. Então, para vocês entenderem, eu quis explicar, claro que foi bem amplo, mas a gente tem que comunicar o agro no nosso dia a dia, na nossa base. Camila, eu não gosto de gravar vídeo, eu não gosto de me expor, ou eu tenho medo da crítica, que nesse caso vem bastante com xingamento. Ótimo, não tem problema. Cada um tem seu estilo, cada um tem seu jeito, a sua forma, mas não deixem de comunicar. Quando ouvirem alguém falando besteira, que seja na fila do supermercado, comuniquem. Falem a verdade, falem o que vocês pensam. Então, com licença, eu trabalho com isso, eu queria falar um pouco sobre isso. Ou, vamos lá, a gente está tendo muito problema de escolas que estão passando materiais para os alunos que escancaram que o agro é vilão do Brasil, está acabando com a Amazônia. Então, acho que a gente tem esse papel de trabalhar a base também. Ir em escolas, universidades, pedir espaço para falar, porque sempre as pessoas que são contra, que tem mais espaço, e a gente tem que mostrar o que tem de bom.
não necessariamente batendo de frente com eles. Eu bato de frente com alguns artistas porque assim meus vídeos ganham muito mais visibilidade. É uma estratégia que eu criei, não é porque eu gosto de ser polêmica. E eu acho que comunicação é uma estratégia e a gente tem que entender o público para quem a gente quer falar. Descobrindo o público, a gente monta a estratégia em cima disso. Então, descubram como vocês podem ajudar a comunicar o agro, como vocês podem fazer isso da melhor forma e façam, não deixem de fazer. Eu tenho certeza aí que tem muita entidade, tem muita empresa, tem muitos setores aí, principalmente da área de vocês, que estão disponíveis e que querem fazer a diferença. Então, acho que a gente tem que se unir cada vez mais para garantir eventos como esse aqui que a gente está vivenciando agora, que é extremamente importante, não só para o nosso setor, como para passar a informação correta.